Reviravolta no Flamengo e o clube tem dificuldades, um problema gigantesco para fechar a contratação de Jorginho. Vou falar sobre isso, vou falar também que o Gonzalo Plata, mesmo machucado, foi convocado para a seleção equatoriana e o Flamengo não gostou nada disso. Patrocinadora master do Flamengo está suspensa. Será se vai gerar problemas de dinheiro para o Mengão? E ainda mais, departamento médico, vou atualizar vocês sobre a situação do De La Cruz. Vai voltar a jogar quando? Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui neste vídeo, tá bom, galera? Tô chegando com as últimas notícias do Flamengo. Peço para você deixar o like nesse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal, porque aqui todos os dias tem notícias sobre o Mengão, tá bom, galera? Bom, deixa eu começar falando sobre o Bruno Henrique, porque a investigação sobre o Bruno Henrique do Flamengo será concluída até o dia 6 de junho. Depois disso, a Procuradoria do STJD vai analisar se oferecerá uma denúncia. Pela lei esportiva, o atacante corre risco de ser suspenso do futebol por até 2 anos, ainda aquele caso de esquemas de aposta, aquela acusação que ele está sofrendo, o caso deve ser encerrado até o dia 6 de junho, tá bom, galera? Bora falar sobre o boletim médico do Flamengo, porque o médico do Flamengo, o chefe de departamento de futebol do Flamengo, Fernando Sasazaki, afirmou que De La Cruz tem previsão de voltar aos gramados apenas na Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas para o que ele falou. Ó. O Nico teve uma entorse no joelho esquerdo. A ressonância apontou edemas em algumas áreas, por exemplo, ao redor do ligamento colateral medial e ao redor de uma cirurgia antiga. Tudo isso gera dor e desconforto. A previsão é de tê-lo no Mundial. A estreia será no dia 16 e acredito que vai dar para tê-lo à disposição. O joelho está seco, mas ele ainda reclama de dor. A expectativa é que o uruguaio esteja disponível na estreia da competição contra o Esperance da Tunísia ou contra o Chelsea na segunda rodada. O De La Cruz, desde quando chegou no Flamengo, ele sofre muito com as lesões, né, pessoal? E é complicado demais. Quando ele tá engrenando uma sequência de bons jogos, ele sempre se machuca. Pô. Parece que ele é um jogador de vida. Espero que essa má fase de lesões que vem rondando a carreira do De La Cruz acabe, porque ele é um grande jogador e muito importante no sistema tático aí do técnico Felipe Luiz. Tá bom, galera? Bora aproveitar e mudar de assunto, porque, galera, o jornalista Matheus Leal trouxe a informação que a patrocinadora master do Flamengo foi suspensa pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. As medidas foram adotadas pelo descumprimento da obrigação de entrega de relatório de segurança. A operação da empresa voltará a ser liberada quando os documentos forem entregues. Então tá aí, a Flabet está suspensa no determinado momento, mas isso não deve afetar aí o Flamengo em questões financeiras. Tá bom, pessoal? Agora vamos falar sobre um caso que está gerando muito burburinho, porque a seleção equatoriana ela convocou o Gonzalo Plata mesmo ele estando machucado. Eles mesmo com o Gonzalo Plata machucado, eles estão obrigando o jogador a se apresentar na seleção equatoriana. Olha isso, ó. A seleção equatoriana recusou o pedido do Flamengo de desconvocar o atacante Gonzalo Plata, que está se recuperando de uma lesão. Além disso, a Federação Equatoriana pediu para o jogador se apresentar antes da data obrigatória, que é segunda, dia 2. Meu amigo, eu nunca vi isso, cara. O cara, mesmo machucado, ele vai se apresentar na seleção equatoriana. O que eu acho é que os dirigentes da seleção, o técnico da seleção equatoriana, acham que ele não está machucado. Eles acham que o Flamengo está preservando um jogador e não querem liberar o jogador para a seleção equatoriana. E eles têm, digamos assim, a vantagem que se o jogador é convocado em data FIFA, o clube obrigatoriamente tem que liberar. Mesmo o clube pedindo a desconvocação e a seleção aceitando ou não aceitando, ele é obrigado a liberar o jogador se a seleção não concordar. Enfim, mesmo machucado, ele vai se apresentar na seleção equatoriana. Tá bom, galera? Bora falar sobre o Jorginho, porque o jornalista Vene Casagrande trouxe a seguinte informação. O Flamengo tem problema de 6 milhões para ter Jorginho na Copa do Mundo de Clubes. Para antecipar o encerramento do contrato com o Arsenal, que vai até dia 30 de junho, o volante terá que abrir mão de um bônus de 800 mil euros, cerca de 6 milhões de reais.
Jorginho não quer abrir mão desse dinheiro. E o Flamengo não quer pagar, pois entende que não faz sentido desembolsar 6 milhões de reais só para antecipar a chegada do atleta por alguns dias. Se não houver acordo pela rescisão com o clube inglês, Jorginho só poderá ter o vínculo com o Flamengo a partir do dia 1º de julho, quando o Mundial já vai estar em andamento, porque a estreia do Flamengo é no dia 16. Inclusive, o empresário do Jorginho já está no Rio de Janeiro para tentar negociar essa situação junto com o Flamengo e também junto ao Arsenal. A informação da Raíssa Simplício, tá bom, pessoal? Bom, o Flamengo continua se preparando para o confronto contra o Fortaleza. Na verdade, encerrou a sua preparação nesse sábado. Amanhã enfrenta o Fortaleza do Maracanã a partir das 6h30 da tarde. Uma partida muito difícil, por mais que o Fortaleza é uma equipe que não está bem no Campeonato Brasileiro. No momento da temporada está passando por algumas turbulências, mas é uma equipe forte, uma equipe que tem bons jogadores, então o Flamengo é bom ficar de olho com um jogo perigoso. A nação vai marcar presença, cerca de 40 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, então teremos casa cheia amanhã no Maracanã, tá bom, galera? Não sai desse vídeo sem deixar o teu like, sem fazer a tua inscrição aqui no canal. Eu volto amanhã com o pré-jogo pra gente esquentar esse jogo entre Flamengo e Fortaleza, tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima.